Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro, faça parte do clube de canais. Veja o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. Kátia foi levada para a sala de cirurgia. Seu corpo tinha perfurações de bala no ombro direito, nas costas e na perna esquerda, onde o joelho estava bastante comprometido. Anselmo ficou no hospital e de lá ligou para a fazenda. Aristeu, que até aquela hora fazia companhia para Célia, foi quem atendeu. Delegado Coutinho, estou tentando falar com o senhor há horas. Desculpe, Aristeu. Não estou na delegacia, estou no hospital. Aristeu notou que, pelo tom de voz do delegado, tinha algo acontecendo. Do contrário, por que ele diria onde estava? Como se adivinhasse que o motivo dele estar no hospital era Kátia, ele perguntou. Aconteceu alguma coisa com a senhora Lemos, não foi? Ela ainda não voltou da visita que fez à sua delegacia. Eu sinto muito, Aristeu. Mas meu sobrinho passou dos limites e tentou matar a Lemos. Ela está na sala de cirurgia agora. Os médicos estão otimistas. Disseram que o socorro rápido foi crucial para salvar a vida dela. Aristeu sentiu o chão fugir de seus pés. Levou um tempo para processar a informação. Célia, vendo a fisionomia assustada dele, começou a chorar, imaginando o pior. O delegado, percebendo o silêncio, chamou Aristeu com firmeza, que respondeu ainda tomado de surpresa. Estou aqui, delegado. Mas como foi que isso aconteceu? Seu empregado cigano foi quem a trouxe. Ele disse que... O delegado suspirou profundamente, sentindo o peso das palavras e a vergonha por ter sido seu próprio parente o responsável por aquela atrocidade. Seu empregado disse que Coutinho a caçou pela estrada como a um animal. Eu sinto muito por isso, Aristeu. Você pode não acreditar, mas vou tomar as providências cabíveis. Isso não vai ficar assim. Ao ouvir o que o delegado disse, Aristeu respirou fundo e respondeu, com a voz carregada de raiva e revolta. Não se preocupe, delegado. Quem está vingando os ciganos vai cobrar mais isso de seu sobrinho e será mais justo do que sua justiça. As palavras de Aristeu foram como lâminas afiadas atravessando o peito do delegado. Ele lembrou do lobo negro que trouxera Kátia e entendeu o que Aristeu quis dizer. Ele suspirou e respondeu para Aristeu. Eu torço para a justiça do cigano chegar primeiro. Aristeu não deixou de se surpreender com as palavras do delegado, mas não fez comentários, apenas pediu. Me mantenha informado, delegado. Nem eu nem a Célia podemos nos ausentar agora da fazenda, mas pela manhã estaremos aí. Claro, Aristeu. Eu ficarei aqui até que vocês cheguem pela manhã. O lobo negro se debatia e rosnava, enquanto Christian lutava para controlá-lo e reverter a transformação. Urros e rosnados reverberaram pela estrada, enquanto os sons dos ossos estalando enfim foram ouvidos. Quando Christian assumiu o controle, seu grito começou animalesco e terminou num grito humano de dor e exaustão. Já na forma humana, ele caiu na estrada, exausto e inconsciente. Mulo se aproximou e carregou Christian nas costas e seguiu para a fazenda Lemos. Depois de deixar o jovem Caldere descansando,
Fariam a visita para José Coutinho Filho. Aquele demônio viveria o inferno na terra até ser caçado e julgado pelo Presas de Prata. A cirurgia de Kátia durou 6 horas. A arma usada por Coutinho foi uma calibre 20. Os danos causados no ombro, mesmo sendo um tiro de raspão, causou uma laceração profunda, lesionando músculos superficiais e nervos periféricos. O tiro na lateral das costas apresentou risco, pois a dispersão dos projéteis foram profundas, fraturando algumas costelas e danificando os músculos das costas, o que tornava a respiração de Kátia dificultosa, apesar do pulmão ser atingido superficialmente. Mas o tiro na parte de trás do joelho causou um dano considerável nos ossos e ligamentos, fraturando a patela. A profundidade da perfuração causou danos a pequenos vasos e por pouco não atingiu as artérias principais, mas Kátia teria limitações em seus movimentos. Quando o mulo chegou com Christian nas costas, mandou que um dos peões chamasse Aristeu, que veio rápido, pois ficou preocupado com a descrição do estado de Christian dada a ele pelo peão. O que aconteceu com ele, mulo? Mulo, que terminava de vestir Christian, respondeu. Ele perdeu o controle depois que Coutinho tentou matar a senhora Lemos e deixou a fera tomar o controle. A luta para recuperar o controle o levou ao limite. Ele vai precisar de alguns dias para se recuperar. Aristeu apertou os punhos e perguntou, sentindo seu sangue ferver. Por que não deixou ele fazer o que tinha vontade, mulo? A estas horas já estávamos livres daquele demônio. Mulo encarou Aristeu. Compreendia sua raiva e dor. Ele tinha um sentimento paternal por Kátia, e sua dor e revolta era como de um pai que vê sua cria ser machucada. Ele suspirou e respondeu olhando sério para Aristeu. Se Christian não controlasse a fera, a senhora Lemos seria a próxima da lista, e ele nunca mais voltaria a ser um humano novamente. Pires do Rio seria assolada por uma fera sanguinária e descontrolada, e até que fosse abatida, um rastro de destruição e morte seriam deixados na cidade. Aristeu engoliu em seco, mas compreendeu o que Mulo quis dizer. Mulo tocou em seus ombros e disse: sei que está preocupado com a senhora Lemos. Se quiser ir com Dona Célia para o hospital, eu cuido da fazenda. Quando chegar lá, peça para o delegado vir até a fazenda. Eu quero fazer uma denúncia contra o coronel Coutinho, por tentativa de assassinato. Mulo fez uma pausa e continuou. Peça também para alguns peões tirarem o cavalo da senhora Lemos, que está morto na estrada. Coutinho atirou no animal para derrubar Lemos e ele poder executá-la. Aristeu ouvia tudo com um misto de terror e revolta. Ele apertou os punhos e pensou: se existe justiça divina, que o último dos Calderes se recupere e que a morte de Coutinho seja lenta e dolorosa. Mulo, que lia os sentimentos, sorriu e respondeu: que assim seja, Gádio. Aristeu e Célia chegaram ao hospital quando o dia começava a clarear, tingindo o céu pelos primeiros tons de laranja e dourado. Haviam passado a noite em claro. Ao verem o delegado Anselmo, Aristeu deu o recado de Mulo. Depois ficou aguardando com Célia por notícias sobre o estado de saúde de Kátia. O silêncio na sala de espera era apenas interrompido pelos passos apressados dos enfermeiros e o murmúrio baixo de conversas ao longe. Enquanto isso, o delegado Anselmo retornara à delegacia. O cansaço pesava em seus ombros, mas ele já se preparava para uma visita à fazenda de Kátia. Queria obter o depoimento do cigano sobrevivente, que parecia estar no centro de tudo aquilo. Contudo, um dos policiais veio ao seu encontro com informações urgentes. A fazenda do coronel Fagundes havia sido atacada durante a madrugada. Fagundes e o irmão estavam mortos. Anselmo fechou os olhos por um momento, respirando fundo, deixando que a notícia se acomodasse em sua mente, já sobrecarregada. Apesar da gravidade do ocorrido, ele decidiu que seus planos para o dia permaneceriam inalterados.
Primeiro passaria na fazenda de Kátia, que estava no caminho, e só então seguiria para a fazenda de Fagundes. Enquanto dirigia com o sol nascente pintando a paisagem ao redor, seus pensamentos vagavam para a noite anterior. A visão daquele lobo gigante era uma cena que ele não conseguia afastar de sua mente. Os olhos da criatura, ardentes e cheios de propósito, o encararam como se pudessem enxergar sua alma. Havia algo de profundamente humano naquela expressão, algo que, em seu íntimo, ele sabia ser mais do que instinto animal. E se, ele pensava, os dedos apertando o volante enquanto seguia pela estrada de terra batida? E se aquele lobo for mesmo o cigano, o filho do Constantin, o único sobrevivente do massacre? Se ele estiver por trás dessas mortes e destruições, o que se poderá fazer contra algo daquela magnitude? A lógica dizia que era impossível, mas algo dentro dele, talvez sua intuição, insistia em outra verdade. Aquela criatura não era apenas um predador, era a personificação da própria vingança, algo além do humano. Para Anselmo, aquilo parecia cada vez mais evidente. Não era apenas uma sequência de mortes brutais ou ataques inexplicáveis. Era o peso de uma justiça que há muito fora ignorada pelos homens, sendo agora imposta por forças que eles não podiam controlar ou compreender. O carro balançou levemente ao passar por um buraco na estrada, mas ele não diminuiu a velocidade. Havia muito a ser feito e, talvez, muito pouco a ser dito ou resolvido. A justiça de alguma forma estava sendo feita, mas os meios estavam além da compreensão e do alcance da lei. Quando Anselmo chegou à fazenda de Kátia, encontrou Mulo no comando. O cigano estava à frente dos peões organizando as tarefas, com uma calma que contrastava com a tensão que pairava no ar. Próximo ao alojamento, a fogueira estava acesa, e um aroma reconfortante de carne assada e feijão tropeiro enchiam o espaço. Com Célia no hospital, coube aos homens ali preparar o alimento para o dia. Mulo demonstrou sua hospitalidade, apesar do clima sombrio. Serviu um prato generoso para o delegado, feijão tropeiro fumegante, pedaços de carne assada e farinha bem temperada, enchiam a tigela de barro que ele colocou sobre a mesa rústica do alojamento. Anselmo aceitou com um aceno de agradecimento e começou a comer, sentindo-se surpreendentemente acolhido naquele ambiente que não era o seu. Depois de algumas garfadas, o delegado tomou um gole de café quente, pensativo. Finalmente ergueu os olhos para Mulo e com a voz grave fez sua pergunta. Sei que minha pergunta foge ao motivo que me trouxe aqui, mas preciso saber. Ele pausou, deixando a xícara repousar sobre a mesa e continuou. O lobo de ontem à noite era o filho de Constantin, o Christian, não era? Mulo o encarou em silêncio por longos segundos, seus olhos verdes parecendo perfurar a alma de Anselmo. O delegado sentia um calafrio percorrer sua espinha, como se estivesse sendo despido de todas as máscaras, exposto diante de uma verdade que ele já conhecia, mas temia admitir. Finalmente Mulo falou, sua voz carregada de sabedoria e uma dose de inevitabilidade. Você já sabe a resposta, delegado. Na verdade, sempre soube, desde que descobriu que o jovem Calderi havia sobrevivido. Anselmo não disse nada, mas o cigano continuou, o tom firme como se relatasse um fato incontestável. No fundo, desde o ataque à fazenda dos Rodrigues, quando viu o que viu, você soube. Não era algo que pudesse ser explicado pela justiça dos homens. Era outra justiça, uma que não precisa de consentimento, nem das leis ou da moralidade humana. O delegado assentiu lentamente, sentindo um peso ainda maior sobre seus ombros. Ele sabia que Mulo estava certo. Desde a primeira vez que encontrou aquelas cenas de destruição, sentiu que algo além da compreensão estava em jogo. E agora, ouvindo aquilo em voz alta, parecia mais claro do que nunca.
Ele voltou sua atenção para o prato, mas o sabor da comida já não era o mesmo. O peso daquela revelação era amargo, uma confirmação de que estava lidando com forças muito além de sua autoridade. Quando terminou de comer, o delegado Anselmo limpou a boca com um guardanapo de tecido que Mulo lhe ofereceu, puxando em seguida um pequeno caderno de bolso de sua camisa. Ele o abriu, fitando as páginas por um momento antes de dizer: "Bem, Aristeu me disse que você quer fazer uma denúncia contra o coronel José Coutinho Filho." Mulo, que até então mantinha uma postura reservada, ergueu os olhos para Anselmo e assentiu com a cabeça. Sua expressão era séria, carregada de um peso que parecia muito maior do que o simples ato de confirmar aquela intenção. "O que eu tenho a dizer é muito sério sobre seu sobrinho, delegado," disse Mulo, pausando como se medisse suas palavras. "O senhor está preparado para tomar as devidas providências contra ele?" O delegado permaneceu em silêncio por um momento, fechando os olhos brevemente e soltando um longo suspiro. Era evidente que a pergunta havia tocado em algo profundo dentro dele. Quando voltou a falar, sua voz estava carregada de sinceridade. "A verdade, Mulo, é que já estou farto dos disparates de Coutinho." Ele fechou o caderninho com um gesto deliberado e o guardou no bolso, inclinando-se levemente para a frente, como quem deseja confidenciar algo importante. "Tive uma conversa com sua patroa, a Cátia Lemos. Ela me fez repensar toda a minha vida, e a força e a determinação daquela mulher." Anselmo fez uma pausa como se as lembranças o atingissem com força. "Ontem à noite, antes de Coutinho cometer aquela atrocidade, ela tomou uma decisão que me deu uma nova perspectiva." Mulo permaneceu em silêncio, atento a cada palavra do delegado, que continuou: "Eu sei que meu sobrinho é culpado, não apenas pelo que aconteceu com a Cátia, mas por muitos outros crimes, como o que foi feito ao seu povo." Anselmo respirou fundo, seus olhos encarando os de Mulo com uma determinação renovada. "Mas também sei que minha justiça é falha, que com o dinheiro e o poder que Coutinho tem, qualquer punição seria ilusória. Ele escaparia ileso como sempre fez." A confissão pairou no ar por um momento, pesada e crua. Então Anselmo concluiu: "Portanto, eu deixo meu sobrinho para sua justiça, Mulo. Reconheço que a justiça cigana será mais justa e verdadeira do que qualquer coisa que eu possa oferecer." Mulo não respondeu de imediato. Seus olhos avaliaram o homem à sua frente, buscando algo nas palavras e no semblante de Anselmo. Finalmente ele assentiu, uma sombra de entendimento cruzando seu rosto. "A justiça cigana será feita," disse ele com a solenidade de um juramento. Naquele instante, um pacto silencioso foi selado entre os dois homens, unidos não pelo sangue, mas pela busca por uma justiça que transcendia o alcance das leis humanas. Anselmo seguiu em direção à fazenda de Fagundes, com a mente ocupada pelos horrores que já imaginava encontrar. Tentava se preparar, mas ao chegar, percebeu que nenhuma preparação mental seria suficiente para o cenário de terror que se desdobrava diante de seus olhos. A plantação de soja estava completamente destruída. As fileiras de pés verdes reduzidos a cinzas e carvão. Espalhados pelo terreno, corpos carbonizados jaziam em posições grotescas, vítimas de uma fúria avassaladora. Do total de trabalhadores, apenas um pequeno grupo havia sobrevivido, e esses estavam amontoados ainda em estado de choque no terreno ao redor da casa de Fagundes. No entanto, o que mais chamou a atenção de Anselmo foi o corpo do coronel Fagundes. Ele estava preso à cerca como um macabro espantalho. As carnes de suas costas haviam sido arrancadas, deixando os ossos da coluna expostos. E sem sustentação, os órgãos haviam caído do corpo, formando uma poça grotesca no chão. A perna direita estava completamente descarnada, revelando apenas os ossos, enquanto a esquerda havia sido arrancada por inteiro. O delegado levou a mão ao rosto, tentando conter o enjoo e o horror que lhe subiram à garganta.
Ele respirou fundo, puxou o celular e ligou imediatamente para a delegacia. Aqui é Anselmo. Envie os legistas e mais policiais para a fazenda do Coronel Fagundes. É um massacre. Tragam também alguém para lidar com a imprensa, porque isso vai repercutir. Após encerrar a ligação, ele voltou a observar o cenário. Com um olhar atento, notou que toda a destruição e morte estavam concentradas na área da plantação de soja. O restante das terras, incluindo as proximidades da casa, estavam intactos. E todos que estavam daquele lado estavam vivos, inclusive a família de Fagundes, o que lhe pareceu estranho. Quando começou a colher os depoimentos dos sobreviventes, a estranheza deu lugar a um novo entendimento. Todos afirmaram que o ataque foi realizado por um cão do inferno, uma criatura gigantesca que falava como um humano. Contudo, algo intrigante emergiu desses relatos. O cão não ultrapassou a cerca que delimitava as terras de Fagundes das que pertenciam a Constantin, o antigo proprietário cigano. Anselmo começou a ligar os pontos. A plantação de soja ficava inteiramente dentro da porção de terras que, após a divisão forçada, havia sido destinada a Fagundes. Essa área era parte das terras ciganas, tomadas ilegalmente depois do massacre dos ciganos. A cerca, portanto, não era apenas uma barreira física, mas também um limite invisível para a justiça sobrenatural que estava sendo executada. Com um leve sorriso, mais resignado do que satisfeito, Anselmo murmurou para si mesmo enquanto observava o limite que a criatura não cruzou. Nem mais, nem menos. A justiça é feita na medida certa. Ele sabia que estava presenciando algo que ultrapassava os limites de sua compreensão humana, mas naquele momento aceitou. Não havia o que questionar. A justiça cigana estava sendo feita, e as forças por trás dela não eram passíveis de julgamento humano. Quando Kátia acordou, o quarto estava imerso em um silêncio tranquilo. Célia arrumava um buquê de flores em um jarro próximo à cama, enquanto Aristeu, recostado à janela, observava a movimentação da rua. Kátia piscou algumas vezes, ajustando-se à luz suavemente que entrava pela cortina entreaberta. Aos poucos, sentiu as dores em seu corpo, a perna imobilizada e o ombro enfaixado. Tocou o ombro com cuidado, tentando processar o que havia acontecido, quando a voz trêmula e emocionada de Célia interrompeu seus pensamentos. Ah, minha filha, como é bom vê-la acordada. Aristeu, ouvindo a comoção de Célia, virou-se imediatamente, aproximando-se da cama em silêncio, mas os olhos marejados denunciavam a felicidade que ele sentia ao vê-la viva. Kátia, apesar da dor e do desconforto, abriu um sorriso leve e tentou quebrar o clima melancólico. Podem desmanchar essas caras. Eu estou bem. Ainda vão ter que me aguentar por muito tempo, eu acho. Célia enxugou as lágrimas que insistiam em cair, enquanto Aristeu, mantendo o tom prático de sempre, perguntou com cuidado. A senhora se lembra do que aconteceu? Kátia sustentou o olhar dele por um momento, sua expressão tornando-se séria, como se revivesse a cena em sua mente antes de responder. Se não fosse o Christian, eu não estaria aqui. Ele salvou minha vida. Ele e Mulo. Mesmo naquela forma de fera, ele me salvou. Sua voz era firme, mas embargada com a intensidade da lembrança. Ela continuou. Ainda consigo sentir o vento frio no meu rosto, tamanha a velocidade com que ele corria comigo e Mulo em suas costas. Ele não parou até ter certeza de que daria tempo de salvar minha vida. Aristeu e Célia trocaram um olhar rápido, uma mistura de espanto e compreensão. Então Aristeu perguntou com cautela. Ele veio até a cidade virado em bicho? Kátia deu um sorriso suave, sentindo o coração acelerar ao recordar a cena. Mesmo naquela forma aterrorizante, havia delicadeza na maneira como Christian a segurou, impedindo que caísse quando Coutinho a empurrou em direção a ele. Sim, Aristeu,
Ele veio como fera, e foi assim que ele me entregou ao delegado Anselmo. Aristeu ficou pensativo por um momento antes de perguntar, em um tom de curiosidade contida: então, o delegado agora sabe quem é a fera que está vingando os ciganos? Kátia respirou fundo, assentindo levemente enquanto respondia: ele sabe. Não tenho dúvida disso. Anselmo não é tolo. Acho que, no fundo, ele sempre soube. Mas agora tem certeza. O silêncio recaiu sobre o quarto novamente, mas dessa vez era um silêncio carregado de significados. Kátia, Célia e Aristeu sabiam que estavam no meio de algo muito maior, algo que transcendia a compreensão humana comum. Nuno foi até o alojamento e parou na entrada, observando Christian, que ainda dormia profundamente na mesma posição em que o havia deitado. O rosto do cigano, mesmo na forma humana, parecia carregar traços de cansaço e uma serenidade inquietante. Nuno não disse nada, apenas assentiu para si mesmo, reconhecendo que o descanso de Christian era necessário. Ele sabia que em breve o cigano precisaria de toda a sua força para enfrentar o último culpado. Com o último olhar, Nuno se afastou silenciosamente, deixando-o repousar. Enquanto isso, na fazenda de Coutinho, o coronel mantinha seus peões de prontidão, vigilantes durante todo o dia, armados e nervosos. Eles esperavam ansiosamente pelo ataque do cigano que, para a frustração de Coutinho, nunca veio. Irritado e inquieto, ele desceu do sótão, onde estivera durante grande parte do dia, mas não se separou de sua arma em nenhum momento. Quando a noite começou a cair, ordenou que levassem comida aos peões, mas foi categórico: ninguém deveria abandonar seus postos. Já na fazenda Lemos, Aristeu e Célia retornaram antes do anoitecer. Para sua surpresa, encontraram tudo em ordem. O campo já estava completamente replantado e os preparativos para o jantar estavam bem adiantados. O ambiente estava tranquilo, embora todos soubessem que a tempestade ainda não havia passado. Durante o jantar, Aristeu e Célia compartilharam com os peões as notícias sobre Kátia, aliviando um pouco da tensão que pairava no ar. Naquela mesma noite no hospital, o silêncio reinava enquanto Kátia abria os olhos, sentindo algo diferente no ambiente, e ao virar a cabeça percebeu que não estava sozinha. Sentado na beira da cama, com uma postura calma, estava Christian. Assim que o reconheceu, um sorriso iluminou seu rosto. "Como entrou aqui?", murmurou ela surpresa, mas com a voz suave. "Visitas não são permitidas a essas horas." Christian sorriu levemente e se levantou, puxando uma cadeira para se sentar mais perto dela. "Nuno me ajudou a entrar", respondeu ele com simplicidade. "Eu estava preocupado. Queria ver com meus próprios olhos se você estava bem." Kátia estendeu a mão e pousou suavemente no braço dele, seus dedos brincando com as pulseiras que ele usava. "Por sua causa estou bem e viva." Sua voz era carregada de gratidão. "Obrigada, Christian." Ele segurou as mãos dela entre as suas e Kátia sentiu um calor inesperado subir por seu corpo, alojando-se em seu rosto. A intensidade no olhar dele a deixou sem palavras por um momento, antes que ele finalmente falasse. "Eu não vou", começou ele com a voz séria, mas carregada de emoção. "Tirei você da lista de vingança, Gaidi. Não poderia matá-la. Sei que é inocente e, comparada aos outros, você não merece morrer." Christian fez uma pausa como se lutasse para organizar os pensamentos. Kátia o observava atentamente, percebendo a sombra de um conflito interno refletido em seus olhos. "Pensei muito nisso", continuou ele, o tom mais grave agora. "Há um preço a ser pago para que sua vida seja poupada. E eu decidi pagar esse preço." Kátia sentiu o peso das palavras dele, mas antes que pudesse responder, ficou evidente que Christian carregava muito mais do que apenas o fardo da vingança. Era um momento de decisão para ambos,
o encontro de almas marcadas por escolhas difíceis e caminhos entrelaçados pela dor e redenção. Kátia se mexeu com dificuldade, sentindo as faixas apertarem levemente sua pele machucada. Christian, com a delicadeza inesperada para alguém de sua força, a ajudou a se acomodar melhor na cama do hospital. O toque dele, embora simples, a deixou nervosa. Não era apenas o cuidado, mas a proximidade. A gentileza que ele demonstrava contrastava profundamente com a figura feroz e determinada que ela conhecia. Enquanto ele se sentava novamente, Kátia o encarou com um olhar preocupado. A angústia nas palavras dele a intrigava, mas também despertava algo mais profundo em seu coração. Do que se trata esse preço que você tem que pagar, Christian? Perguntou ela, sentindo o coração acelerar, temendo a resposta. Christian desviou o olhar como se precisasse de coragem para encará-la. Seus olhos pousaram nas bandagens que cobriam os ferimentos de Kátia, e por um momento seu rosto geralmente severo se quebrou. Quando finalmente olhou de novo, seus olhos estavam marejados, um brilho de emoção crua que a surpreendeu e a desarmou. Desde que aceitei ser o meio por onde a vingança do meu povo viria, pensei que estaria preparado para tudo, começou ele com a voz trêmula. Mas naquela noite, quando aquele demônio te machucou, eu senti algo que nunca havia sentido antes. Medo. Um medo avassalador de perder você, Gaidi. As palavras pairaram no ar e Kátia sentiu seu coração apertar. Cada sílaba parecia carregar a profundidade de sua dor e sua luta interna. Naquela noite eu percebi algo que nunca quis admitir. Continuou ele aproximando-se. Não poderia matar a mulher que amo. Christian ergueu a mão, passando as costas dos dedos no rosto de Kátia, em um gesto tão delicado que fez seu coração disparar. Era um contraste arrebatador. O homem que ela conhecia como símbolo de força e vingança, agora a tocava com tanta ternura que parecia impossível ser o mesmo. Eu te amo, Gaidi, confessou ele, a voz carregada de emoção. E agora eu entendo. Tudo o que sentia quando estava perto de você, toda aquela confusão em meu peito, era porque eu já te amava. Kátia sentiu o mundo parar. Por tanto tempo ela sufocava aquele sentimento, convencida de que era impossível alguém como Christian sentir algo por ela. Mas ao ouvir aquelas palavras, o amor que sempre guardou no peito veio à tona, como uma onda que ela não podia mais conter. Eu sei que você sente o mesmo por mim. Ele continuou com um olhar firme e esperançoso. Percebi isso nos seus gestos, no seu olhar e em como você fica ruborizada em certos momentos. Kátia sentiu o rosto queimar, incapaz de negar. Ela se lembrava de cada instante que o coração acelerava quando ele estava por perto, dos olhares trocados, do jeito como ele fazia o mundo parecer menos cruel. O preço que eu tenho que pagar, disse ele, interrompendo seus pensamentos. Não importa. Desde que você esteja ao meu lado, Gaidi, eu aceito qualquer consequência. Kátia sentiu as lágrimas escorrer pelo rosto, mas não era de tristeza. É uma mistura de alívio, felicidade e algo ainda maior. A compreensão de que não estava sozinha naquele sentimento. Christian, começou ela, a voz trêmula, mas carregada de emoção. Eu nunca imaginei que ouviria isso de você. Eu sempre te amei, mas achava que seria algo impossível. Ela apertou as mãos dele entre as suas, sentindo a segurança que ele transmitia, mesmo em sua vulnerabilidade. Mas agora, ouvindo isso, eu sei que, não importa o que aconteça, eu também quero estar ao seu lado. O olhar de Christian se iluminou. Ele se inclinou levemente, os dois envoltos em um sentimento que parecia suspender o tempo. A sala do hospital, os enfermeiros, as dores, nada importava. Naquele instante, apenas o amor entre eles existia. Um amor que havia superado barreiras de dor, vingança e medo.
Christian se inclinou lentamente, os movimentos calculados para não causar mais desconforto em Kátia. Seus olhos, que sempre foram tão intensos, agora estavam cheios de emoção e ternura. Ele a olhava como se ela fosse a única coisa no mundo que importava. E Kátia sentiu o coração acelerar de uma forma quase dolorosa. O espaço entre eles parecia diminuir em câmera lenta. Cada segundo carregado de expectativa, cada respiração sincronizada. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o tempo parasse. O beijo foi suave no início, cheio de cuidado, como se ambos temessem que o momento fosse apenas um sonho, prestes a se desfazer. Mas conforme o contato se aprofundava, a delicadeza deu lugar a uma intensidade que revelava tudo o que haviam guardado por tanto tempo. Christian sentiu um calor inundar seu peito, como se todo o peso de sua jornada e de suas escolhas tivesse desaparecido por um instante. O toque dos lábios de Kátia era uma âncora que ele não sabia que precisava. Um lembrete de que, apesar de toda a dor, havia algo puro e verdadeiro que ele poderia chamar de seu. Para Kátia, o beijo era como um raio atravessando seu corpo, aquecendo cada centímetro ferido, cada parte de si que estava cansada e quebrada. O mundo desapareceu ao seu redor. O quarto do hospital, a dor em seu corpo, as cicatrizes em sua alma. Tudo o que restava era Christian e o amor que ele agora entregava sem reservas. As mãos dele tocaram delicadamente o rosto dela, enquanto os dedos dela se agarraram à camisa dele, como se temesse que ele pudesse se afastar. O beijo era uma mistura de suavidade e urgência, como se ambos estivessem tentando compensar o tempo perdido, mas ao mesmo tempo saboreando cada momento. Quando os lábios finalmente se separaram, ambos ficaram imóveis, as testas coladas, respirando profundamente, como se tivessem compartilhado algo mais do que um simples beijo. Christian, Kátia sussurrou, a voz embargada pela emoção. Ele abriu os olhos, que agora pareciam mais claros, mais humanos, e respondeu: Eu deveria ter feito isso há muito tempo, Gaidi. Ela sorriu, mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto, e respondeu: Talvez esse tenha sido o momento certo, porque agora eu sei que não quero mais estar longe de você. Christian acariciou o rosto dela com os polegares, enxugando suas lágrimas, e ambos permaneceram ali, em silêncio, que dizia mais do que qualquer palavra. Naquele instante não importavam as ameaças, as vinganças ou os preços a pagar. Eles finalmente estavam onde sempre deveriam ter estado, juntos. Na penumbra do corredor, Lula observava Kátia e Christian no quarto. Seus olhos brilhavam com satisfação silenciosa, como se cada passo de sua missão se alinhasse perfeitamente. O sorriso que se formou em seus lábios era breve, mas carregava um misto de orgulho e alívio. Sem fazer barulho, ele se afastou, desaparecendo na escuridão do hospital como uma sombra viva. Seu próximo destino era claro: a fazenda de José Coutinho Filho. A hora do tormento dele havia chegado.